O senhor está bem, coronel? Eu tô bem, sim. Que saco. É um péssimo dia pra chover. O que quer dizer? Não está chovendo. Tá chovendo sim. Você entende o peso dessa cena? Como é difícil se sentir incapaz de mudar um desfecho, ver um bom homem, um amigo partir e não há nada que possa fazer para impedir essa injustiça. O contato do homem com a morte é inevitável, seja indiretamente com a perda de alguém ou diretamente com a sua própria. Na verdade, ironicamente, a morte é a única certeza que temos ao longo das nossas vidas. E isso me faz pensar que, na realidade, cada homem é apenas uma breve história no tempo. Pense sobre aqueles que vieram antes de você, alguns importantes, outros nem tanto, mas no fim apenas homens. E agora já não resta nada deles, a não ser ossos e poeira, todos igualmente mortos e ultrapassados. Infelizmente já provei do gosto amargo de ver alguém partir, e por um breve momento até me questionei se ainda existe um sentido na vida. Mas esse era o pensamento de alguém com um recém-contato ao luto, e felizmente na minha jornada de aprendizado, conheci um certo doutor que me fez pensar diferente. Quando você acha que as pessoas morrem? Quando levam um tiro no coração? Não. Quando estão com uma doença incurável? Também não. Quando elas bebem uma sopa de um cogumelo venenoso? Não. Morrem. Quando são esquecidas. Hoje que sou adulto e tenho uma visão mais madura sobre a vida e a morte, reassistindo Fullmetal Alchemist, tenho uma nova perspectiva sobre o Mustang. Naquele momento que ele perdeu um amigo, alguém que amava profundamente, um irmão que não foi capaz de salvar, acho que ele se fez a mesma pergunta: ainda existe um sentido na vida? Prazer, sou Rafael Daltro. Peço que deixe o like para fazer esse vídeo ter um maior alcance e, ao final, se realmente gostar do conteúdo, também se inscreve no canal. Existe um antigo pensamento estoico que diz que devemos assumir a cor dos homens mortos. Mas claro que não é algo literal. Isso significa absorver completamente os ensinamentos dos homens sábios das gerações anteriores. A jornada do Roy é complexa e filosófica. Um homem que sonhava viver em um mundo melhor e estava disposto a qualquer sacrifício em nome de seu objetivo. E acredito que assumir a cor das suas chamas pode nos proporcionar em apenas alguns minutos as respostas que muitos buscam por toda uma vida. Assim, dividi esse vídeo em 4 partes, 4 atos, na verdade. Primeiro, os 2 pecados de Roy Mustang. Segundo, vingança e loucura. Terceiro, o herói e o fora da lei. E por último, quando os homens podem chorar. Marco Aurélio costumava dizer que o homem morre várias vezes ao longo da sua vida. Sempre que passa por uma experiência de mudança, seu eu passado morre e você se torna alguém novo. Ou seja, ao me acompanhar, absorvendo atentamente as lições, no final desse vídeo, você pode dizer que renasceu em um homem melhor. No mundo de Fullmetal Alchemist, os pecados realmente existem fisicamente. São seres criados de maneira artificial e que se aproximam da forma humana. Recebem o nome de homúnculos, mas isso é história para outro vídeo. O relevante aqui é como o Roy interagiu com alguns desses seres e o que podemos aprender nessa jornada. E o mais interessante é que ele combateu os pecados não de uma maneira convencional, utilizando sabedoria ou virtudes, mas sim também pecando contra eles. Preste atenção que isso é bem interessante. Segundo algumas vertentes do cristianismo, para cada pecado existe uma virtude que o homem pode desenvolver como alternativa para superar aquele pecado. Essas são as chamadas virtudes cardeais. Contra a luxúria se tem a castidade, para a ganância temos a generosidade, contra a gula existe a temperança, que consiste em evitar excessos de comer e beber. Para a preguiça, temos a diligência, que quer dizer se esforçar, empregar meios para realizar alguma coisa. Contra a ira, se utiliza a paciência. Contra a inveja, a generosidade. Contra o orgulho, existe a humildade. No entanto, a quebra de expectativa está no fato que o Mustang ignorou completamente esse conceito e decidiu combater o mal com o mal.
Na luta contra a luxúria, além da força de vontade, foi o seu orgulho que lhe deu a vitória. Aquele homúnculo se considerava mais inteligente, forte e, claro, superior a qualquer humano. No início, acho que o Mustang ficou até tentado diante da aparência do homúnculo, mas não o culpo. Que homem não ficaria? Parem de olhar. Não é muito educado. Dá pra ver como ela te enganou tão fácil, né? Você sempre foi louco por peitão. Mas logo recordou a razão e foi à luta. No entanto, seu oponente tinha habilidades que ele ainda desconhecia, e isso resultou na sua derrota. Mais à frente, Roy, mesmo ferido, conseguiu estancar seu sangramento e logo voltou à batalha. E nesse reencontro entre inimigos, nem mesmo a luxúria foi capaz de resistir às chamas do homem que se orgulhava em ser humano. Capítulos à frente, temos o que talvez seja um dos momentos mais aguardados em todo o anime, quando Mustang finalmente encontra o responsável por tirar a vida de seu grande amigo, o homúnculo da inveja. Um sujeito cruel e malicioso que sentia prazer em fazer o mal a homens comuns. Como comentei antes, contra a inveja, a virtude equivalente deveria ser a generosidade. Mas, antes de prosseguir, quero que você seja sincero comigo. Acha que vilões merecem generosidade? A sua resposta só vou descobrir quando ler os comentários, mas a do Mustang eu já sei, e foi essa aqui. Uma batalha intensa. Sim, o Roy sabe que essa atitude não vai trazer seu amigo de volta, mas toda sua raiva, frustração e tristeza seriam descarregadas contra aquele que lhe tirou algo importante. Através das chamas da ira, a inveja pereceu. Mustang tinha conseguido sua tão aguardada vingança. No entanto, isso não lhe fez tão bem quanto imaginava. O homem que sonhava viver em um mundo melhor estava sendo corrompido pela loucura gerada por conta da sua ira, o que nos leva ao próximo ato. Esse é um momento complexo. Assistindo sem contexto, parece até que o Roy é o vilão. Claro, sabemos que não é, mas é incomum ver tanta brutalidade vindo do lado de um herói. Aquele homem que desejava a ascensão através do bom caminho estava deixando de lado esse conceito e agora começava a seguir uma trajetória impura. Em uma comparação, podemos até dizer que estava parecido com o Eren de Attack on Titan. Alguém que almeja um futuro melhor para seus companheiros, mas sair por uma rota não muito convencional, vamos dizer assim. A merecida vingança do Alquimista das Chamas finalmente estava ao seu alcance. Ele foi capaz de fazer a inveja sofrer, mas o custo era muito alto. Sim, aquele inimigo merecia conhecer o inferno por tudo o que fez. No entanto, encerrar as coisas daquela maneira talvez não fosse o ideal, e felizmente Roy tinha amigos para lhe trazer de volta a razão. No momento de fúria, tristeza ou simplesmente quando deixamos um sentimento nos dominar, é quando podemos dizer que realmente somos homens. Existe uma antiga história que conta que quando o Marco Aurélio era jovem, após a morte de um dos seus tutores, ele chorou violentamente, de modo que os servos não conseguiam contê-lo. Eles estavam preocupados sobre o que as pessoas poderiam pensar desse comportamento impróprio para um futuro governante. No entanto, Antonino, que era seu responsável na época, diz que deixem-no ser apenas homem dessa vez, pois nem a filosofia nem o império eliminam os sentimentos naturais. E diante da perda, podemos abandonar temporariamente a razão. Tomamos atitudes que não representam a nossa verdade, e são as boas companhias, os amigos, que são responsáveis por nos compreender e nos lembrar de quem realmente somos. Desse jeito não vai conseguir ver o caminho que está à sua frente. Vai acabar sendo engolido pela escuridão. O que se foi, já foi. Não fique pensando só no que perdeu. E o que ainda restou pra você, hein? Pense nisso!
O herói é alguém disciplinado, orgulhoso e que foca seus esforços em ser o melhor. Ele se destaca pelas escolhas difíceis que faz em nome de um objetivo maior. O fora da lei é alguém que viola as normas e regras convencionais. Ele é fiel aos seus valores. Mas por que eu estou te dizendo isso? Esses dois conceitos são arquétipos. Arquétipos são padrões de comportamento associado a um personagem ou papel social. São imagens presentes em nosso imaginário, vividas por outras gerações, como uma espécie de consciência coletiva. Todo mundo pode se identificar com um arquétipo. Observe que, em uma análise geral, o herói e o fora da lei são opostos. Mas o interessante é que, ao mesmo tempo, as definições podem se referir à mesma pessoa. No caso em particular do nosso Alquimista das Chamas, existe um conflito entre esses dois arquétipos dentro de um mesmo homem. Mustang estava em um governo corrupto que pretendia sacrificar toda a população do país em nome de um desejo egoísta, e ele se mantinha firme contra isso. Para seus companheiros, que conheciam a verdade, ele era um herói. No entanto, para os pobres cidadãos enganados que pensavam fazer parte de um bom governo, Mustang era um fora da lei. Conceitos opostos que compõem um mesmo ser. Lembre-se que, independente de quem seja, sempre haverá aqueles que te amam e aqueles que te desprezam. E com as ações do Roy, aprendi que, por mais que o mundo fique contra você, por mais que ninguém acredite realmente que você está fazendo a coisa certa, se sabe que aquele é o caminho correto, não importa se será lembrado como herói ou fora da lei. Apenas se mantenha firme com suas crenças e se dedique ao máximo para fazer com que o que você acredita que seja a verdade prevaleça. Ao longo de toda a minha vida, escutei que homens não devem chorar. Esse é um tema que muitas vezes levamos na brincadeira ou simplesmente ignoramos. E em minha opinião, sim, os homens podem chorar, mas somente nos momentos certos. Sinceramente, não consigo enxergar um cara que chora o tempo inteiro como alguém respeitável. Tenho noção de que sentimentos são comuns, mas cara, pense comigo a seguinte situação. Sua família está passando por um momento de dificuldade e sua mãe se encontra abalada. Naquele momento, você é o porto seguro dela, alguém que deve dizer que vai ficar tudo bem e que sim, as coisas vão melhorar, e ela fica grata por ter um filho, um homem que pode confiar. Você acha que se começasse a chorar junto e demonstrasse fraqueza, seria útil? Definitivamente não. E é nesse ponto que as coisas ficam confusas e as pessoas costumam não entender muito bem esse conceito. O fato de que não deve chorar não significa que está proibido de demonstrar o sentimento de tristeza. A questão é encontrar o equilíbrio, e o Mustang é o exemplo perfeito. Não há vergonha em derramar lágrimas na perda de um amigo, mas chorar durante uma batalha só deixa o homem mais fraco. Imagina se quando Roy encontrasse a inveja, ele começasse a chorar em vez de agir como um verdadeiro guerreiro. Uma coisa é certa, com certeza eu não teria feito um vídeo sobre ele. Meu amigo, entenda que, por mais que em alguns momentos você se questione se ainda existe um sentido na vida, chorar não vai mudar nada. Existe uma frase que não lembro o autor, mas ela diz: o coração é capaz de suportar a dor da perda, contanto que você siga em frente. Por mais difícil que sejam os dias, tente aproveitá-los, faça amigos, conheça uma garota legal, comece um esporte, mas tudo no seu tempo. E sobre o questionamento do início do vídeo, na realidade a vida não precisa de um sentido para que você possa ser feliz. E nos momentos de fraqueza, lembre-se que o fato de você estar vivo, além de ser algo incrível, também é o que permite manter viva a lembrança daquela pessoa especial que se foi.